Olá! Hoje vamos mergulhar num texto muito rico, o Salmo 147 da Bíblia. Ele já começa com um convite bem direto, né? Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. É assim, uma celebração. Exato. Como é agradável e próprio louvá-lo. Já estabelece o tom, né? Um tom de alegria, de gratidão. E o Salmo vai explicando o porquê desse louvor. Fala muito das ações de Deus, especialmente em relação a Jerusalém, a Israel, mas também mostra o poder dele sobre toda a criação, a natureza. Acho que podemos explorar esses dois lados. Com certeza. É uma combinação fascinante. Olha só, logo nos versículos 2 e 3, a gente vê essa ação mais focada no povo. Diz que Deus edifica Jerusalém, congrega os exilados de Israel. É uma imagem de juntar de novo, né? Sim, de restauração. E continua. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. É um cuidado muito íntimo, muito pessoal. Pessoal mesmo. E o que é fascinante aqui é pensar no contexto, sabe? Provavelmente o pós-exílio da Babilônia. Imagina o povo voltando para casa, para uma cidade talvez destruída. Essas palavras devem ter tido um impacto enorme. Um consolo, né? Nossa, total. E o legal é que o Salmo conecta essa cura, esse cuidado de perto com o poder gigantesco de Deus que vem logo depois. É verdade. Porque aí, nos versículos 4 e 5, a escala muda completamente, né? Muda, vai para o cósmico. Fala que Deus determina o número das estrelas e chama cada uma pelo nome. É impressionante imaginar isso. É uma demonstração de controle e conhecimento absolutos. Tipo, ele não só sabe quantas estrelas existem, mas conhece cada uma individualmente. E aí conclui: grande é o nosso Senhor e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. É a onisciência, a onipotência, tudo ali. Uau! E o interessante é que essa imensidão toda não o distancia daqui, da nossa realidade, porque logo no versículo 6, volta para a questão da justiça. O Senhor ampara os humildes e humilha os ímpios até a terra. Exato. Tem essa ação moral, essa intervenção na história humana. E, em seguida, dos versículos 7 a 9, tem uma descrição linda do cuidado dele com a natureza. Cobre o céu com nuvens, manda chuva, faz a grama crescer. Alimenta o gado. E até os filhos dos corvos quando clamam. Esse detalhe dos corvos sempre me pega. Por que será que o salmista incluiu isso? Olha, eu acho que mostra justamente a abrangência desse cuidado, né? Não é só com o ser humano ou com o que a gente considera importante. Alcançar até os animais, até os filhotes de corvo, que na época eram vistos às vezes como impuros ou sem valor, mostra que nada escapa à providência dele. Que legal essa leitura. Faz sentido. E essa atenção toda, ela se conecta com o que realmente agrada a Deus, que está lá nos versículos 10 e 11. Ah, sim. A parte que diz que o prazer dele não está na força do cavalo, nem nas pernas ágeis do homem. Justamente. Não é a força física, o poderio militar, digamos assim, mas sim, o Senhor se agrada dos que o temem, ou seja, dos que o reverenciam, e dos que esperam na sua misericórdia. Então, é uma questão de atitude interior, né? De confiança, de dependência dele. Exatamente. E isso faz um contraponto direto com os ímpios que ele derruba lá no versículo 6. A confiança deles talvez estivesse na própria força. Entendi. E depois dessa parte mais geral, o foco volta para Sião, para Jerusalém, nos versículos 12 a 14. Sim, com um chamado direto. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, o teu Deus. E as razões são bem concretas, né? Portas reforçadas, ou seja, segurança. Bênção sobre o povo, paz nas fronteiras e provisão. Te farta com o melhor do trigo. É o cuidado divino se manifestando de forma bem palpável para a comunidade ali. Bem tangível, isso mesmo. Mas aí, de novo, o Salmo expande a visão. Versículos 15 a 18. É impressionante o domínio sobre a natureza. É verdade. A palavra dele age rápido na terra, controla a neve. Que ele dá como lã. Olha a imagem poética. Linda. E a geada como cinza, o granizo como pedregulhos ou migalhas. E a pergunta retórica: quem pode resistir ao seu frio? Mostra a intensidade desse poder. Mas ele também manda o calor, o vento e o gelo derrete. É um controle total sobre os elementos, né? Um controle dinâmico. Ele causa o frio, ele causa o calor. Tudo responde à palavra dele. E aí, para fechar, vem um ponto bem específico nos versículos 19 e 20. Diz que Deus mostra sua palavra a Jacó,
os seus estatutos e os seus juízos a Israel. E reforça, né? Não fez assim a nenhuma outra nação. Exato. Isso marca uma exclusividade na relação dele com o Israel. Sem dúvida. Essa revelação da lei, dos mandamentos, era vista como um privilégio único de Israel. Algo que definia a identidade deles como povo de Deus. Mas isso não cria uma certa tensão? Quer dizer, o Salmo passou todo esse tempo falando do poder universal de Deus, sobre estrelas, clima, animais. Sim, essa é uma ótima observação. E, de repente, termina com essa afirmação tão particular sobre Israel. Justamente, essa é uma das grandes questões teológicas que o Salmo, talvez sem querer, levanta. Como que esse Deus, que é Senhor de toda a criação, escolhe se revelar de forma tão específica, dar suas leis a uma nação em particular? É uma pergunta para se pensar mesmo. Com certeza. Como o universal e o particular se encaixam na ação de Deus, segundo essa visão do salmista? Então, para a gente resumir, o Salmo 147 é, acima de tudo, um grande chamado ao louvor, né? Sem dúvida, um louvor motivado por duas grandes frentes, digamos assim. A primeira seria a ação de Deus restaurando e cuidando do seu povo Israel de forma bem próxima e concreta. Exato. Curando, protegendo, provendo. E a segunda frente é o seu poder absoluto e, ao mesmo tempo, detalhado sobre o universo inteiro, desde as estrelas até os corvos, controlando o clima. E no meio disso tudo, a afirmação de que ele se revela de uma maneira especial a Israel. Isso. E fica essa reflexão final que você levantou. Como conciliar esse Deus cósmico, universal, com o Deus da aliança particular com Israel? O Salmo apresenta as duas coisas lado a lado. Deixa a gente pensando sobre a natureza dessa relação. Exatamente. É uma riqueza do texto. Bom, e para fechar, voltamos ao início e ao fim do Salmo, né? A mensagem que permeia tudo. Louvai ao Senhor. Aleluia.